galera, vamos bater um papo hoje sobre calibragem de pneus. Lembrando que os números que eu vou compartilhar aqui hoje são os números que eu acho válido para mim e para as características que eu priorizo. Nada do que eu vou falar aqui em relação aos números e calibragens é uma regra rígida que você precisa seguir. Você pode entender os motivos pelos quais eu estou usando essas calibragens e adaptar aí para o seu peso, para a sua moto, para o seu tipo de uso, para as coisas que você prioriza. Mas eu já te adianto que sim, calibragem, cada libra que você modifica aqui faz diferença na performance da moto, na pilotagem, na durabilidade e etc. Lembrando que esses números que eu vou compartilhar aqui hoje são para mim, que sou uma pessoa leve, que pesa aí 65 quilos, 66 quilos. Normalmente estou andando sozinho. E também o que eu priorizo aqui, principalmente acima de tudo, segurança. Eu quero um pneu que vai copiar o chão e vai me entregar performance e segurança, que vai me entregar conforto. E durabilidade é uma das coisas que eu me preocupo, mas é o que está menos aí na lista de prioridades quando eu penso em pneus. E no fim das contas, se ainda assim depois desse vídeo você ficou com dúvida, não faz ideia do que fazer, pode usar o número que o manual pede. No caso aqui da Versys 650 é de 36 na dianteira e 42 na traseira. O número original, né, o número que o manual pede, ele visa principalmente durabilidade. E ele é o número coringa, digamos assim, que vai ser útil para você usar em todas as situações. Carregado, leve, no chão muito quente, no chão frio, no clima quente, no clima muito frio. Então é o número coringa que vai te trazer principalmente durabilidade e uma performance mínima aí para você conseguir rodar. Mas obviamente, se você busca mais performance e mais conforto, as libras que estão lá no manual não são boas para isso, certo? E repito, os números que eu vou citar aqui são para a Versys 650 ou motos semelhantes, CB500X, NC750X e etc. Porque isso muda conforme o torque do motor, conforme o peso da moto e etc. Então, se você tem motos diferentes dessas que eu vou citar aqui, né, que são parecidas com a Versys, você precisa pegar esses conceitos que eu tô te dando e adaptar para a sua moto que é mais leve e que tem menos torque, beleza? Um conceito que você precisa entender claramente na sua cabeça antes da gente começar a falar de números são: um pneu vazio, um pneu mais vazio, com menos libras, com menos calibragem, é um pneu que ele se deforma mais, então ele encosta mais no chão e ele traz mais atrito e mais performance até certo limite. Um pneu vazio demais, ele se deforma demais e começa a perder o atrito. Um pneu vazio demais não protege o aro, então se você passar num buraco, maiores as chances de você amassar a sua roda. Um pneu vazio pode girar na própria roda, então a roda é essa e o pneu tá aqui, então se você fizer uma frenagem muito forte, você pode deslocar o pneu da roda. Um pneu vazio demais pode sair da roda, então vamos com calma. Os extremos nunca são bons, vazio demais e cheio demais nunca são bons. E um pneu mais vazio, ele também se desgasta mais e ele gera mais arrasto para a moto fica mais pesada e consome mais combustível, porque ele um pouco mais vazio, ele encosta mais no chão, ele tem mais atrito com o chão, isso faz com que a moto fique mais pesada para rodar, e isso desgasta mais rápido e faz você consumir mais combustível. Quando a gente vai para um pneu mais cheio, nós temos as seguintes características. Primeira delas, a moto fica mais dura, né, porque o pneu ele cede menos às imperfeições do asfalto. A moto fica mais leve, porque como ele está mais cheio, ele fica num formato mais côncavo e encosta menos no chão. Isso gera menos arrasto, menos atrito, e a moto fica mais leve, aumenta a durabilidade e melhora o consumo de combustível.
Em contrapartida, um pneu mais cheio, ele encosta menos no chão, ele copia menos o chão e ele tem menos atrito com o chão. Então, se você visa performance, um pneu cheio demais, ele não vai te entregar isso e vai ter a tendência de escorregar e de derrapar mais fácil e mais rápido, dependendo da situação que você expor a ele, certo? Então, basicamente, essas as questões que você precisa ter em mente do que um pneu cheio e um pneu vazio representam, tá? Outro conceito que você tem que ter muito bem estabelecido na sua cabeça é que o ar, né, os gases que estão presentes no ar, eles variam o volume, o tanto de espaço que ele ocupa, dependendo da temperatura que ele está. Dentro do pneu, nada mais, nada menos que nós temos o ar ambiente, o ar que está aqui fora está lá dentro do pneu. E quando você pluga lá o compressor do posto, ele pega ar ambiente e joga sob pressão lá dentro. Então é o mesmo ar, ok? Então você precisa ter em mente que um pneu com 10 graus, um ar com 10 graus de temperatura ocupa um volume. Um ar com 30 graus de temperatura ocupa outro volume. E é justamente isso aqui que você está vendo. O ar mais frio, ele ocupa menos espaço, ele é menos volumoso, então o pneu tem a tendência de ficar mais murcho quando ele está frio, quando o ar está frio, quando o pneu está frio. Um pneu que está rodando em temperaturas mais altas, o ar lá dentro vai ficar mais quente, ele vai ocupar mais espaço e o pneu vai ter a tendência de ficar mais cheio. Então, e associado a isso, você precisa ter a consciência de que a temperatura do seu pneu, ele varia. Quando a moto está parada lá na sua garagem com o pneu frio, ele tem uma temperatura. Quando você sai e já vai para a rodovia e roda 100 km, o atrito do pneu no chão gera calor e isso faz a temperatura do pneu aumentar e isso faz o ar aumentar de volume lá dentro e deixar esse pneu mais cheio. Então, quando você sai de casa com o pneu frio, ele está mais murcho. Assim que você começa a andar e a esquentar, esse pneu tende a ficar mais cheio. Então, você precisa pensar e considerar isso na hora de escolher as libras do seu pneu. Porque se você já põe muita libra com ele frio, na hora que ele andar, ele vai ficar mais cheio ainda e mais duro ainda. Se você já calibra ele quente, você... o que quer dizer calibrar quente? Então você saiu, rodou 20 km, a moto está quente, o pneu está quente, você vai lá e pluga o calibrador do posto e aí você calibra a pressão com aquela temperatura. Então você vai garantir que enquanto ele estiver naquela temperatura, ele vai ter aquela libra que você colocou, certo? Então tenha em mente essas questões também para escolher a calibragem que você vai pôr. Associada a essa questão que a gente acabou de comentar é que às vezes o clima muda muito ao longo da semana. Às vezes vem uma onda de frio, às vezes vem uma onda de calor. Então, enquanto você estava ali com temperaturas máximas de 30 graus, de repente está com temperatura máxima de 35. Enquanto você estava ali com temperaturas mínimas de 15 graus, de repente está com temperaturas mínimas de 10 graus. Sempre que a temperatura no ambiente, na sua cidade aí variar demais, é interessante que você recalibre os pneus. Essa semana aqui em Campinas veio uma onda de frio e assim que entrou a onda de frio, ou seja, abaixou a temperatura, os pneus ficaram mais vazios e eu já percebi a dianteira mais dura e mais difícil de mudar de trajetória ali com a dianteira. Então nesse mesmo dia eu já fui lá e recalibrei usando as mesmas libras de sempre e o pneu voltou a ter a performance que ele tinha. Então ele tinha perdido a performance por causa da variação de temperatura. Então é interessante você pensar e considerar isso também na hora de calibrar os seus pneus. Uma outra coisa que você tem que ter em mente é que o pneu traseiro ele esquenta mais que o dianteiro, porque ele é a roda que traciona. O que faz a temperatura do pneu aumentar? É o atrito dele com o asfalto. E pelo fato da roda traseira tracionar e empurrar a moto para frente, ele acaba atritando mais no chão. Por causa disso, a temperatura do pneu traseiro sempre tem a tendência de ser mais alta. Então você pensar nisso
e calibrar com libras diferentes nas rodas fazem sentido e vão melhorar aí a performance do que você procura aí na sua moto. E associado a todo esse conhecimento, saiba que um pneu frio, quando ele passa de frio para quente, ele ganha de 3 a 6 libras. Então, se você calibrou aqui um número fictício e exemplo, se você calibrou aqui 20 libras frio o pneu dianteiro, quando ele esquentar, ele vai para 23, ele vai para 25, ele vai para 26 libras, dependendo do tanto que você está exigindo de performance, o tanto que você está atritando esse pneu no chão, e dependendo da temperatura do chão, da temperatura ambiente e tudo mais, certo? Então considere e saiba que essa variação é plenamente normal, de 3 a 6 libras. Pode testar aí na prática que você vai ver que a física não falha. Então vamos finalmente entrar nos números que eu estou usando aqui. E basicamente os números que eu uso são divididos em 3 categorias: uso do dia a dia, uso em rodovia para turismo, viagem, e uso para performance. Quando eu vou pegar uma serra e eu quero brincar, eu vou querer andar forte, eu vou querer fazer curva, vou querer acelerar forte, vou querer frear forte. Então essa é a terceira opção. Lembrando que nessa terceira opção de alta performance, eu não sou piloto e eu nem busco virar tempo, eu não busco me superar a cada rolê que eu dou. É simplesmente um rolê que eu vou andar um pouco mais forte em comparação ao que eu normalmente faço, tá? Se você busca alta performance a nível profissional e de piloto, sugiro o canal do Durval Careca, que lá que ele vai te dar dicas mais específicas sobre isso. Inclusive, as libras de alta performance que ele usa são menores do que eu uso aqui, porque ele tem outro propósito lá e eu tenho outro propósito aqui, certo? Para o uso do dia a dia, eu uso aqui 30 libras na dianteira e 30 libras na traseira, certo? Por que eu escolhi esse número? Primeiro, 30 libras na dianteira, porque eu sei que a roda dianteira vai esquentar menos do que a traseira, tá? Então a variação de temperatura aqui vai ser menor. Então se eu coloquei 30 libras aqui calibrando frio, tá? Esse número que eu disse aqui é calibrando frio. Se eu coloquei 30 libras aqui, no dia a dia a temperatura não vai variar muito aqui, porque a gente tem a tendência de sai, anda 5 km, para, depois anda 7, anda 3, anda 2. Então a temperatura do pneu normalmente não sobe muito, porque são trechos que são interrompidos frequentemente. Então é por isso que aqui eu não uso calibragens tão vazias, porque a temperatura do pneu não vai chegar tão alta, porque são poucos os trechos que eu utilizo e a moto para e esfria de novo, tá? Na roda traseira eu usei 33 libras. Se você for pelo pensamento lógico de que a roda traseira esquenta mais, eu deveria pôr menos libras na roda traseira, mas eu tenho uma preocupação também com a durabilidade do pneu, certo? Aqui eu não busco apenas performance. Se eu estivesse buscando apenas performance, eu não poderia me preocupar com durabilidade. Não é o meu caso. É uma moto que eu uso no dia a dia, que eu uso para turismo e de vez em quando eu uso para brincar um pouco mais forte. Então é por isso que eu escolhi 3 libras a mais na roda traseira, para eu ter um pouco mais de durabilidade. Então aqui a temperatura vai variar pouco também, mas vai variar um pouco mais. Então ela vai ganhar aí 1, 2 libras aqui no dia a dia. Então ela vai aí para uns 35 por aí. Então eu vou ter um pneu um pouquinho mais cheio, já que a roda que mais se desgasta, eu vou ter um pneu um pouquinho mais cheio, para eu ter aqui uma moto mais leve, com consumo melhor e com uma durabilidade um pouco maior. Então, revisando, dia a dia eu uso 30 libras na frente, 33 libras atrás, calibrando frio, certo? Então eu tenho um posto de combustível que fica a menos de 1 km da minha casa. Então eu já saio e já, primeira coisa que eu faço, já abasteço no posto, então, com o pneu frio. E na primeira hora da manhã, tem que ser de manhã cedinho, porque é o momento mais frio do dia, tá? Então se eu vou usar essas calibragens aqui, que eu uso para calibragem a frio, eu nunca calibro no fim da tarde ou no meio dia, que o dia já está mais quente, tá? Então buscando o mais frio possível,
30 na dianteira, 33 na traseira para o dia a dia. Quando eu vou para a rodovia, ou seja, eu vou andar horas, eu vou andar mais de 100 km, então a temperatura aqui no pneu vai ser maior, porque eu vou ter atrito aqui o tempo todo, velocidades maiores e que não vão ser interrompidos, ou que vão ser muito pouco interrompidos, né? Então um pneu que vai ficar em constante atrito no chão, e isso vai fazer com que ele trabalhe em temperaturas maiores. Pensando nisso, aqui eu já vou para 29 libras na dianteira e 29 libras na traseira, visando um pouco mais de performance do pneu, já que eu vou usar na estrada. Aqui na Versys 650, por mais que normalmente eu não ande em altíssimas velocidades, é um motor que é forte. Então às vezes você faz uma ultrapassagem da mão, quando você olha no velocímetro já está 160, 170 e você nem percebeu. Então, devido a esse motivo, às vezes eu acabo entrando em pequenos momentos em velocidades maiores. Eu prefiro pensar em ter um pouco mais de performance nos pneus, com ele um pouco mais vazio, para ele encostar um pouco mais no chão, para eu ter um pouco mais de atrito e um pouco mais de o pneu copiando o asfalto, para eu ter esse contato mais íntimo com o chão e melhorar a performance. Aqui na calibragem de uso rodoviário, vocês perceberam que eu deixei o mesmo número, né? 29 na dianteira e 29 na traseira, porque aqui eu não estou tão preocupado assim com a durabilidade, estou um pouco mais preocupado com a minha segurança na estrada. Então é por isso que eu escolhi aqui libras um pouco mais baixas, e considerando também que, como na estrada o atrito vai ser maior, a temperatura vai ser maior, pode ter certeza que o pneu traseiro vai ter a tendência de ganhar mais libras. Então, para resumir, um pouco menos libras aqui para o uso rodoviário, para eu ter um pouco mais de performance, sem também desconsiderar plenamente a durabilidade. E agora a terceira categoria, que é quando eu quero ter o máximo de performance possível dentro das minhas habilidades como piloto, né? Como piloto. Então eu já mudo o jeito de calibrar, certo? Então eu já não calibro frio mais, certo? Então eu saio com a moto normal, e depois de rodar vários quilômetros, depois de eu ter plena certeza que o pneu já está quente, eu vou no posto e calibro com ele quente, e eu coloco 32 libras na dianteira e 32 libras na traseira. Então eu sei que a temperatura máxima que esse pneu vai chegar naquele dia é 32 libras, que é um número mediano ali para você ter performance. Se você busca mais performance ainda, você pode trabalhar aqui com menos libras na dianteira, no mínimo 30, e às vezes até 28, 27, 26 libras na traseira. Mas aí já é outro nível, uma pessoa que está realmente pilotando uma moto esportiva, que quer treinar suas habilidades nas curvas, na performance e etc. Não é o meu caso, então eu quero me divertir com um pouco mais de performance ainda, pensando aqui também um pouco na durabilidade dos pneus, e considerando também que eu não sou piloto profissional, que eu não vou levar a motocicleta tanto ao limite dela assim. Então, para mim, para o meu uso mais racional, mesmo na hora que eu quero brincar e andar mais forte, 32 libras na dianteira, 32 libras na traseira. Eu poderia diminuir um pouco as libras na traseira aqui ainda, se eu quisesse mais performance, mas eu sempre tento trazer um pouco de preocupação com a durabilidade também. Então por isso que eu deixei aqui a traseira com as mesmas libras da dianteira, tá? Ricardo, por que você não calibra sempre quente? Porque, pessoal, calibrar quente é um pé no saco, é difícil, a logística é mais difícil, né? Então você tem que sair pro rolê e pensar em qual posto que vai dar uma distância legal para o pneu já estar quente e você calibrar. Então é mais difícil. Ou então você tem que ter um calibrador portátil, você vai ter que parar na beira da rodovia para calibrar depois, né? Quando você escolhe calibrar frio e escolher libras para você calibrar frio, é muito mais fácil, porque você já sai cedo de casa, já passa no posto com tudo frio e já calibra um pouco com menos libras, já considerando que quando ele esquentar ele vai chegar naquela libra que você imagina dentro daquela variação.
Então, para um uso normal, de dia a dia e etc, é muito mais fácil você escolher libras que você vai calibrar frio. Agora, se você quer performance mesmo, infelizmente você vai ter que calibrar quente. E aí você tem pleno controle de quantas libras você vai ter aqui o tempo todo nos pneus. Pessoal, façam os testes. Cada libra que você muda, o comportamento da moto muda. Então te encorajo a pegar isso aqui como uma base de parâmetro, caso você tenha essas mesmas prioridades e estilos de uso que eu, e testa, vai testando. Se você é uma pessoa mais pesada, põe um pouquinho mais de libras, né? Se tá um dia muito frio, põe um pouquinho mais de libras, porque o pneu não vai esquentar muito, ele não vai encher muito quando a temperatura subir, entendeu? Se tá chovendo, tem a tendência de pôr 2 libras a mais, 2, 3 libras a mais. Então, por exemplo, eu vou sair, vou viajar 300 km e eu sei que vai estar chovendo nos 300 km. Põe umas 2, 3 librinhas a mais, porque o pneu um pouco mais cheio, você garante que os sulcos vão permanecer mais abertos, então melhor capacidade de escoar a água, né? Então, não precisa ser esses números sempre. Usa esses conhecimentos que eu passei para você, do porquê das coisas, e faça adaptações para o que você vai usar, para a forma com que você vai usar e etc. Se você vai andar na terra, bom, igual vocês sabem que de vez em quando eu gosto de ir na Serra da Canastra, ando lá 100, 200 km de estrada de terra, é interessante que você diminua mais ainda as libras. Então pega esses números que eu estava usando aí, por exemplo, 29 e 29, eu fiz todo o trecho de asfalto com 29 e 29 calibrando frio. Entrei na Serra da Canastra, eu tiro 5 libras dos dois, entendeu? E aí o pneu fica mais murcho, mais atrito, mais performance na terra. Isso faz muita diferença na terra, tá? Então considere pelo menos umas 5 libras a menos na terra. Se você acha que fica vazio demais, tira menos, vai conforme o seu gosto que você prioriza, beleza? Se é um trecho muito esburacado na estrada de terra e você é agressivo, vai pilotar 100, 120 km por hora na terra, um pneu muito vazio protege menos o aro, então maiores as chances de você estragar, amassar o aro e etc. Então considere encher ele um pouquinho mais, para proteger um pouco mais. Deu para entender a lógica? Use o conhecimento básico e lógico que vocês estão adquirindo nesse vídeo e escolha e teste a sua própria calibragem. E por fim, se você vai carregar a carga, vai lotar os 3 baús aqui de carga, vai pôr garupa, vão ter 2 pessoas grandes e pesadas aqui, a moto vai pesada e etc. Coloca lá 3, 4 libras a mais nos 2 pneus, ou mais no traseiro, de preferência mais no traseiro, que é a roda que mais carrega a carga, devido ao peso estar mais localizado aqui na parte de trás da moto. Aumenta aí 3, 4 libras da traseira e um pouquinho da dianteira e testa. Se a moto está pesada demais e os pneus não estão muito cheios, ela vai descer mais, ela vai deformar mais o pneu. Então ter mais pressão garante que a estrutura do pneu vai suportar melhor a carga extra que você está colocando aqui da moto. Pessoal, deu para entender? Vocês perceberam que é um monte de número, um monte de variável, um monte de coisa. Ah, Ricardo, eu não tenho paciência, eu não quero saber muito disso, eu quero um número que eu vou usar para tudo e não estou interessado muito na performance, eu quero que dure o pneu e etc. Se você é uma pessoa mais desligada assim, você pode usar o número que o manual pede, 36 na dianteira, 42 na traseira, e vai ser feliz, né? Só que você vai perder algumas coisas, como eu já citei, e vai ganhar outras. Se você acha que a calibragem do manual é demais, tira um pouquinho, põe 32 na frente e 35 atrás, 36 atrás, abaixa um pouquinho do original e usa e testa, entendeu? E aí você usa essa calibragem para tudo. Eu estava usando aqui 30 na dianteira e 36 na traseira, calibrando frio, como um número coringa, como um número que eu usava para tudo sem me preocupar com nada. É um número que vai muito bem aqui para as coisas que eu gosto, para as coisas que eu priorizo. Mas nos últimos tempos eu andei testando mais a fundo a moto, visando um pouco mais de performance com a moto. Então eu resolvi trazer uns números mais calibrados, que são esses que eu compartilhei aqui com vocês. Pessoal, repito, nada disso aqui é uma regra, nenhum desses números aqui é uma regra.
são números que eu usei, que eu uso aqui, que fazem sentido para mim. Então usem esses conhecimentos, essas dicas, fiquem à vontade em testar esses números e façam aí a realidade de vocês, entendeu? Isso daqui não é uma verdade absoluta. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.